Bora mergulhar nesse experimento? O que acontece quando uma visão de mundo super moderna, sabe, terapêutica, focada em autoajuda, bate de frente com uma visão medieval, que vê a redenção como um caminho de penitência, de dor? É exatamente isso que a gente vai imaginar aqui, colocando a Charlie Morningstar, a princesa mais otimista do inferno de Hazbin Hotel, para encarar a subida implacável do Monte Purgatório de Dante. Olha só o contraste. De um lado, a proposta de redenção da Charlie, o Hazbin Hotel, um lugar de acolhimento, de reabilitação em grupo, onde a ideia é que todo mundo pode melhorar com apoio e um voto de confiança. Do outro, a Montanha de Dante, uma escalada que se faz sozinho, super íngreme, onde a purificação não vem do abraço, mas da penitência e de aceitar o sofrimento. São duas filosofias que não poderiam ser mais opostas. E no centro desse choque está um problema teológico fundamental. A filosofia da Charlie, no fundo, é uma versão moderna do pelagianismo. É aquela crença super otimista de que só com boas intenções e muito trabalho duro já dá para alcançar a salvação. E a grande ironia é que o Purgatório de Dante foi criado, teologicamente, para corrigir exatamente essa ideia. Agora imagina a cena. A Charlie chega nas praias do Purgatório toda armada com aquele otimismo contagiante dela, com o charme de princesa, pronta para conversar, para cantar uma música. E ela dá de cara com o Catão, o guardião. E ele não tá nem aí para autoexpressão. Ele representa uma liberdade moral dura, forjada na disciplina. Para Charlie, que resolve tudo na conversa, Catão é a primeira parede que ela não consegue atravessar. E aqui, pela primeira vez que o carisma da Charlie bate numa parede de granito. O Catão não quer negociar, não se impressiona com o status dela de princesa e com certeza não quer ouvir uma música. A lição é na hora e é brutal. Autoridade espiritual não se negocia, se respeita. Para ela é um choque cultural de proporções cósmicas. E antes mesmo de começar a subida, ela tem que passar pelo portão. E o ritual é doloroso. Ela precisa se ajoelhar em 3 degraus, que simbolizam a confissão, o arrependimento e o amor que se sacrifica. Aí, um anjo, com uma espada, marca 7 P's de peccatum, pecado, na testa dela. A jornada, entende, não é um workshop de desenvolvimento pessoal, é uma cirurgia na alma. E o primeiro pecado que ela precisa purgar, o mais fundamental de todos para ela, é a soberba. Mas, olha, não é aquela arrogância de se achar melhor que os outros. A soberba da Charlie é bem mais sutil e até mais perigosa. É a convicção de que ela, com o projeto dela e a força de vontade dela, é a chave para a salvação do seu povo. É uma espécie de messianismo sem autorização divina. A punição para a soberba é a imagem perfeita disso. A Charlie é forçada a andar curvada, esmagada pelo peso de uma pedra gigante. E esse peso físico é o espelho exato do fardo espiritual que ela mesma colocou nos ombros. Ela, que sempre andou de cabeça erguida, agora é obrigada a olhar para o chão para aprender o que é humildade e qual é o seu verdadeiro lugar na ordem do universo. O diagnóstico da coisa toda, então, é este aqui. O problema não é o desejo dela de salvar. O problema é a tentativa de criar um sistema paralelo, uma redenção light, que ignora a necessidade de se submeter a uma ordem maior, divina. Ela quer o resultado da salvação, mas sem passar pelo sacrifício, pela justiça e pela graça, que são a base de tudo. E essa purificação vai ficando cada vez mais profunda no terraço da ira. Lá, ela é engolida por uma fumaça densa, sufocante, que cega completamente. E a lição aqui é muito sutil. Não é só sobre purgar a agressividade, mas também a ira justa dela, sabe? Aquela explosão de poder demoníaco que ela usa para proteger quem ela ama. Ela aprende que a paz de verdade não é uma vitória que se conquista na força, mas um presente que se recebe com mansidão. Agora, no terraço da preguiça, a gente encontra um paradoxo incrível. A punição é correr sem parar. Ué, mas como isso se aplica a Charlie, que é super hiperativa? A teologia de Dante aqui é genial. Toda aquela atividade dela, aquele ativismo frenético, na verdade é uma forma de preguiça espiritual. É uma corrida para fugir do silêncio, da reflexão, de encarar a real natureza do mal. Essa corrida de penitência transforma o ativismo social dela em verdadeiro fervor espiritual. E esse padrão continua nos outros terraços. Na inveja, os olhos dela são costurados com arame para forçá-la a parar com aquela recusa de enxergar a maldade de verdade em demônios como o Alastor. Na prodigalidade, ela fica deitada com o rosto no pó, como punição por ser tão imprudente com as emoções, por gastar seus dons espirituais à toa. E na gula, ela passa fome olhando para árvores cheias de frutas que não pode alcançar, para purgar aquela fome de final feliz instantâneo sem passar pelo processo. E aí vem o desafio final antes do paraíso, a luxúria.
E ela é representada por uma muralha de fogo que a Charlie precisa atravessar. Esse fogo não serve para queimar o afeto, a sexualidade, nada disso. Ele serve para queimar a idolatria nos relacionamentos. É a purificação da codependência, do apego doentio. É ali que se aprende a amar os outros em Deus e não como se fossem deuses. E essa imagem aqui resume a jornada inteira de um jeito brilhante. Repara na relação inversa. Conforme o peso do ego e do pecado, que é a linha vermelha, vai diminuindo a cada terraço que ela sobe, a clareza espiritual, a linha azul, vai aumentando. A jornada no purgatório é basicamente sobre perder peso para ganhar altitude. E tudo culmina nessa prova de fogo antes de chegar no Jardim do Éden. E quando a Charlie finalmente sai do fogo e pisa no paraíso terrestre, não tem festa, não tem celebração. Muito pelo contrário. É ali que ela chega no clímax da jornada dela, um confronto final. Uma figura divina a encara, não para dar os parabéns, mas para desconstruir, pedaço por pedaço, todo o projeto da vida dela. E a acusação é simplesmente devastadora. O sonho dela, o Hazbin Hotel, é exposto como uma imitação, uma falsificação que, apesar de bem intencionada, é vazia. É aquele momento em que a bondade natural dela, o otimismo, o esforço todo, se mostram insuficientes diante da verdade da santidade. É a verdade nua e crua do erro teológico dela. Só depois dessa confissão final, dessa quebra total do ego, é que ela é levada aos 2 rios do Éden. No rio Lete, a memória dolorosa dos pecados dela é apagada. E no rio Eunói, a memória das coisas boas que ela fez é restaurada, mas agora vistas não como mérito próprio, mas pela lente da graça divina. No fim das contas, a jornada não destrói a Charlie, mas sim a ideologia dela. O purgatório destrói a ideia do Hazbin Hotel como um projeto humano, secular, para que ele possa nascer de novo como um verdadeiro ministério. O desejo de salvar almas não foi condenado, ele foi purificado. Ela deixa de ser uma ativista secular e se torna uma alma penitente, finalmente pronta para servir de verdade. E isso deixa a gente com uma última reflexão, né? Para que o sonho da Charlie se tornasse real, a versão original desse sonho teve que morrer. A redenção da Redentora exigiu o sacrifício do seu ego de salvadora, a aceitação dolorosa de que ela não era e nunca poderia ser a salvadora. A transformação de verdade, pelo visto, tem um preço.